Vivemos um momento histórico, mas histórico porque vivemos crises. E crises, na maioria das vezes, presidente, significam mudanças. Os fundamentos jurídicos para o afastamento da presidente vêm sendo exaustivamente dissecados, comentados e contextualizados. Mas para quem vai votar pelo afastamento, convém ao menos repetir, senhor presidente. Houve o crime de responsabilidade contra a lei de responsabilidade fiscal, uma lei que à época, início deste século, há 15 anos, 16 anos, esta lei foi extremamente festejada porque foi uma lei que veio para controlar os gastos dos gestores públicos. Mas a presidente da República cometeu o crime de responsabilidade porque atropelou a lei de responsabilidade. Ao transferir recursos dos bancos oficiais para o Tesouro que já estava exaurido por seus gastos. E cometeu também, foram crimes políticos administrativos, como bem acentuou em seu magnífico relatório o eminente senador Antônio Anastasia, crimes políticos administrativos, não contra o Código Penal, porque insinuam alguns, crimes político-administrativos. E houve uma sequência de avaliações que não sei por que continuamos falando tanto, depois que opinou por crime o Tribunal de Contas da União, o procurador do Ministério Público do Tribunal de Contas, em brilhantes pronunciamentos, Júlio Marcelo de Oliveira. Se pronunciou a Câmara dos Deputados por 367 votos, se pronunciou a Comissão do Senado, se pronunciaram os juristas promotores do impeachment. Uma diversificada série de opiniões a respeito do crime de responsabilidade. Portanto, temos fundamento, senhores senadores, para o afastamento da presidente da República e logo lá adiante o provável impeachment. Fala o senhor presidente que está se destituindo uma presidente que conquistou 54 milhões de votos. Ora, mas será que não veem que as pesquisas de opinião repetidamente têm mostrado que a presidente hoje tem aprovação apenas de 10% da população? Portanto, a presidente eleita com 54 milhões, hoje teria, quando muito, 10 milhões de votos, porque frustrou as expectativas, frustrou o eleitorado, escondeu a realidade econômica do Brasil e se valeu de uma campanha extremamente rica, uma campanha sedutora, por uma propaganda de televisão incomparável. As pessoas diziam: eu quero viver no país da propaganda da Dilma, porque de fato teve a disponibilidade de milhões e milhões do Caixa 2. Foram carreados para a campanha da presidente eleita recursos das empreiteiras, recursos dos empresários amigos, e isto teve uma natural repercussão na sua eleição. Estes dados não estão sendo trazidos por mim aqui nessa tribuna do Senado. Estes dados foram repetidos por incontáveis delações premiadas, verbas que foram achacadas dos empreiteiros, de empresários camaradas, e que facilitaram esta eleição e receberam em retribuição as negociatas dos superfaturamentos. Afora a fartura de recursos para a campanha tão rica do país da propaganda, Dilma prometia também na sua campanha
que teríamos o ano de 2015 com superávit primário. Não foi o que aconteceu. Terminamos o ano passado com um déficit de 119 bilhões de reais. Portanto, as consequências estão aqui hoje para serem julgadas e não apenas o crime de responsabilidade. Eu entendo que o Brasil está desejando a análise do conjunto da obra, como se convencionou chamar. Dilma lançou o Brasil no descrédito. Hoje nós estamos na América do Sul, senhor presidente, apenas à frente da Venezuela. E a América do Sul possui 10 países. Sofremos o rebaixamento do crédito, sofremos o desprestígio internacional, sofremos um desemprego que no momento é de 11 milhões de brasileiros, mas com tendência de ainda aumentar muito. Temos a inflação, temos empresas fechando todos os dias, temos o Brasil do PIB abaixo de zero. Portanto, afora os fundamentos jurídicos para a admissibilidade, ao qual vou aderir e encampar por inteiro o brilhante relatório do senador Anastasia. Sobram razões, senhor presidente, sobram razões de cunho político para o exame que estamos fazendo. No governo Dilma, aliada ao governo Lula, tivemos a ruína da Petrobras, que se fosse uma empresa privada hoje estaria falida. Dilma era presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Será que não viu o que estavam fazendo? Será que nunca perguntou ao seu criador quem eram aqueles diretores que negociavam o tempo todo o superfaturamento da Petrobras? Aquele grupo delinquente de Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco, Nestor Cerveró, Renato Duque, Vacari Neto, o tesoureiro do PT, que seguia a mesma linha de Delúvio Soares, também tesoureiro do PT, no período do Mensalão. Houve também José Carlos Moulay, aquele do Banco Chaim, e os navios sonda com as verbas do PT. Nada disso foi visto, foi enfrentado publicamente, ao menos publicamente, pela presidente da República. Dilma não viu o superfaturamento na refinaria Abreu e Lima de Pernambuco. Não viu o superfaturamento no complexo petroquímico do Rio de Janeiro e em Angras 3. Não viu o superfaturamento na usina de Belo Monte, no Pará. Concordou com a absurda compra da obsoleta refinaria de Pasadena, do Texas. E sobre tudo isto, não fosse a intervenção do Sérgio Moro, juiz de Curitiba, para trazer a público todas essas verdades depois das investigações da Polícia Federal na Operação Lava Jato. E digo entre parênteses, tomara que o novo governo que está por assumir amanhã ou depois não ameace de qualquer interferência o trabalho brilhante da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, e que continuemos festejando o corajoso trabalho do juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Hoje é patrimônio do Brasil esta operação. Não pode ser truncada, precisa ser levada às últimas consequências, e nós aqui no Senado deveremos estar vigilantes para que não haja nada contra esta operação tão importante para a transparência do Brasil daqui para adiante. Senhores senadores, Dilma aniquilou a economia nacional. A presidente Dilma hoje não tem credibilidade, não tem apoios do Congresso Nacional, não tem planos, só coleciona déficits e ainda há quem queira a sua continuação. Ora, só se for para sepultar o país na decadência. Hoje, o Brasil está esvaído em impostos, juros altos, desempregos e sem investimentos. Disse com razão que Lula, o homem das falsas palestras milionárias, mas na verdade conhecedor do vasto propício
pinoduto com as empreiteiras a quem ajudava na colocação de obras de infraestrutura em países semiditatoriais como Venezuela, Cuba, Bolívia, Moçambique, Angola, entre outros. Lula se transformara em relações públicas de luxo dos grandes empreiteiros, anunciando obras no exterior e intermediando financiamentos do BNDES. Naturalmente não fazia nada disso de graça. E constante companheiro de Marcelo Odebrecht, o que já diz muito. Um grande esquema, muitas interligações, uma sequência de crimes em mais de uma década que não seriam descobertos se não fosse a famosa Operação Lava Jato. Quando foi preso Alberto Youssef, o doleiro que lavava dinheiro dos assaltantes da Petrobras. Hoje cabe perguntar, quanto custou ao Brasil tantos descaminhos, abusos, desvios e roubos? E nem falamos aqui, por falta de tempo, nas obras e nos estádios da Copa do Mundo. Esperamos, no entanto, senhores senadores, que este evento de hoje, do impeachment, signifique um marco com suas lições, que estejamos vivendo a abertura de uma nova era, de uma era de transparência, de um Brasil mais justo, e que nós, no Senado Federal, cumpramos o nosso papel. Temos muito de responsabilidade com esse novo Brasil que esperamos surja lá adiante. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentamos o senador Lazier Martins e eu tenho a satisfação de conceder a palavra. Olá, aqui é Antônio Roberto Vim, cientista político. Estamos às 21 horas e 33 minutos do dia 11 de maio de 2016. Eu estou assistindo TV Senado e nós estamos ganhando, né? O povo ainda está ganhando e provavelmente nós teremos, não mais no dia 11 o resultado, mas, como já vinha falando, no dia 12. Isso vai adiantar, provavelmente pela manhã do dia 12 nós teremos o resultado. As novidades é que Teori Zavascki realmente negou a procedência, né, de cancelar a votação do impeachment no Senado. E também foi negado pelo ministro Roberto Barroso a questão da prerrogativa do Michel Temer de poder eleger o seu próprio ministério. Então foram 3 derrotas consecutivas em um só dia. Os petistas não só perderam a oportunidade de impedir que o Senado Federal fizesse a cassação de Dilma Rousseff, que vai se configurando, vai se confirmando a cada voto, né? Como perderam também a possibilidade de impedir essa votação de acontecer através do judiciário. Eles tentaram mais uma vez e mais uma vez receberam não. E 2 vezes receberam não no mesmo dia do judiciário. A segunda vez foi essa que eu mencionei agora, sobre o ministro Barroso, que impediu o PT de bloquear a nomeação de ministros por parte de Michel Temer. Imagine só, Dilma Rousseff sair da presidência e manter os seus ministros. Ela manipularia o governo do jeito que ela quisesse. Quando ela sai da presidência, ela perde também os direitos de exercer a presidência. E era a intenção dela sair da presidência e manter todos os seus poderes. Isso, quem é que é golpista, afinal de contas, nessa situação? Ela está sendo caçada pelas 2 casas do Legislativo, pela Câmara Baixa e pela Câmara Alta, passou por 2 comissões, uma na Câmara e outra no Senado. Foi discutida amplamente essa questão e negadas várias ações do partido dela e dela no Supremo Tribunal Federal, ou seja, no Judiciário, e ainda assim ela não se dá por satisfeita e apela até internacionalmente. Quem é golpista realmente nesse processo? Me digam, pensem bem a respeito disso.
Democracia não é feita só por um grupo ideológico, não. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. A respeito disso também eu tenho que deixar aqui mais uma vez meu agradecimento aos senadores do Rio Grande do Sul. Por certo que o Paulo Paim não vai votar contra o seu próprio partido, né? Inclusive já deixou claro isso no seu discurso, né? Mas gravei a Diana Amélia Lemos, o discurso dela, e gravei agora também o de Lazier Martins. Lazier Martins vai ser provavelmente cassado do seu mandato, do seu partido, não do seu mandato. O mandato de Lazier Martins não será perdido porque é um mandato majoritário, não é um mandato de deputado federal. O mandato de senador, e o mandato de senador é um mandato majoritário, ele não perderá o mandato. E o vice de Lazier Martins é simpatizante à causa do governo. Eles tinham intenção aqui no PDT de retirar o mandato de Lazier Martins e colocar no lugar dele o neto de João Goulart, Christopher Goulart, que é simpatizante da causa de Dilma Rousseff, e votaria em favor de Dilma no próximo votação que houvesse a respeito disso. Não vai acontecer isso. A única forma de Christopher Goulart chegar ao poder é com a morte de Lazier Martins, e com certeza isso não vai acontecer tão cedo, né? E se acontecer, a gente já sabe o motivo também, né? Então, por favor, vamos tomar cuidado com o que vai acontecer doravante com todas as pessoas que disserem não a Dilma Rousseff e ao PT, né? Com certeza, Lazier Martins tem interesse de preservar a sua imagem. Ao longo de muitos anos fazendo jornalismo político, ele sabe muito bem o que a diferença entre certo e errado. E ele agiu conforme a consciência do povo gaúcho, que lhe deu uma maioria ampla de votos sobre Olívio Dutra, sobre o PT, e que disse não ao PT ao elegê-lo. Então, a representação de Lazier Martins, o povo que elegeu Lazier Martins, elegeu ele para não eleger o PT. Ele está agindo coerentemente com a votação que recebeu. Mesmo estando no PDT, ele era oposição ao PT aqui no Rio Grande do Sul, e ele está agindo corretamente. No que o PDT gerou uma celeuma nacional dizendo que o PDT votaria em favor de Dilma Rousseff, ele, pela coerência regional e pela coerência dos votos que recebeu, está agindo corretamente ao fazer esse tipo de conduta, ao ter esse tipo de conduta. É isso que eu venho aqui endossar e parabenizar a votação de Ana Amélia e de Lazier Martins, em especial de Lazier Martins, pela coragem que teve de contrariar os interesses do partido sobre ameaças internas, ameaças externas, ameaças de todo tipo, sobre risco de vida inclusive. Mas nós estaremos atentos, e ele está honrando o povo brasileiro e o povo gaúcho. Muito obrigado, Lazier. Muito obrigado mais uma vez.